Entre o sol escaldante do Nilo e as sombras de templos monumentais, a vida fluía em um ritmo milenar. Ao amanhecer, camponeses emergiam de humildes cabanas para arar os campos, enquanto os sacerdotes acendiam incenso sagrado em altares de pedra. Nas oficinas, artesãos martelavam cobre e esculpiam relevos que eternizariam deuses e faraós. Comerciantes atravessavam mercados vibrantes, trocando linho, especiarias e amuletos mágicos, enquanto escribas debruçados sobre papiros registravam impostos e decretos com precisão quase divina. Sob as colunas colossais de Karnak, nobres desfilavam envoltos em linho fino, perfumados com óleos raros. Ao cair do sol, os lares se iluminavam com lamparinas de azeite. Mães cantavam melodias suaves, trabalhadores compartilhavam cerveja de cevada e anciãos narravam mitos onde o caos e a ordem dançavam eternamente. Tudo sob o olhar vigilante de Ra, que se afundava no horizonte para renascer no dia seguinte. Desde as primeiras civilizações humanas, a interação com o ambiente natural condicionou não só a sobrevivência dos povos, mas também suas estruturas sociais, crenças religiosas e expressões culturais. Compreender o modo como os antigos geriram sua relação com a Terra e seus ciclos é imprescindível para desvendar as chaves de sua organização, suas estratégias econômicas e as dinâmicas de poder que definiram seus destinos. No Egito faraônico, a agricultura não se limitava a uma atividade econômica, mas era uma manifestação sagrada de harmonia entre os seres humanos e as forças cósmicas. O comportamento do Nilo, cujas cheias periódicas fertilizavam os campos, era interpretado como um ato divino que garantia a continuidade da vida. O ciclo agrícola egípcio se dividia em 3 estações bem diferenciadas: Ajet, a inundação; Peret, a semeadura; e Shemu, a colheita. Cada uma delas correspondia a uma fase específica do comportamento do rio e das tarefas camponesas. Ajet, que acontecia aproximadamente de julho a outubro, era o tempo em que as águas do Nilo transbordavam, cobrindo os campos com lodo fértil. Peret, de novembro a fevereiro, marcava a retirada das águas e o início das atividades de semeadura. Finalmente, Shemu, entre março e junho, era a estação da colheita, quando o grão amadurecia sob o sol ardente egípcio. O domínio desse calendário agrícola foi fundamental para a consolidação do Estado egípcio. As cheias regulares e previsíveis do Nilo permitiram um planejamento agrícola altamente eficiente, que resultou em excedentes de produção, capazes de sustentar a população urbana, financiar grandes obras e manter um exército permanente. Essa ordem natural, cuidadosamente sincronizada com a ordem social, conferia ao faraó seu papel de garantidor do equilíbrio cósmico, ou Ma'at. A agricultura constituía a base estrutural das sociedades antigas e, particularmente no Egito, foi o eixo sobre o qual se construiu toda a civilização. Sua importância radicava não só na capacidade de alimentar a população, mas em seu caráter sagrado e organizador. A transição de sociedades de caçadores-coletores para comunidades agrícolas representou uma verdadeira revolução na história humana. No caso do Antigo Egito, essa transformação se consolidou no Neolítico Tardio, por volta de 5500 d.C., quando as populações assentadas no Vale do Nilo começaram a cultivar cereais como o trigo e a cevada e a domesticar animais. Esse processo não apenas modificou as dietas, tornando-as mais previsíveis e calóricas, mas permitiu o sedentarismo e o crescimento demográfico. As aldeias se converteram em centros estáveis de produção e distribuição, o que resultou na diferenciação social e no surgimento de papéis especializados.
A agricultura propiciou também o desenvolvimento da escrita, necessária para registrar colheitas, tributos e transações. Os primeiros hieróglifos encontrados em tábuas de argila e ostraca, cacos de cerâmica ou pedra com inscrições, refletem essa preocupação administrativa, onde a contabilidade agrícola ocupava um lugar de destaque. Entre as divindades relacionadas à alimentação e aos produtos agrícolas, Tenenet ou Tenenit ocupava um lugar particular como deusa da cerveja. Essa bebida, elaborada a partir de cevada fermentada, era fundamental na dieta egípcia, tanto por seu valor nutricional quanto por suas propriedades rituais. A cerveja constituía uma das principais fontes de calorias para as classes populares e fazia parte das rações distribuídas aos trabalhadores das grandes construções. Além disso, desempenhava um papel central nas oferendas religiosas, já que se considerava que os deuses, assim como os humanos, necessitavam de alimentos e bebidas para se manterem. Tenenet não só protegia a produção de cerveja, mas também a fertilidade dos campos e a prosperidade dos lares. Seus festivais, celebrados com abundância de bebida e música, simbolizavam o triunfo da vida sobre as adversidades climáticas e as ameaças naturais. A administração agrária egípcia era notável por seu nível de organização e controle estatal. As terras pertenciam em grande parte ao faraó, aos templos e às elites, que as exploravam através de camponeses que deviam entregar uma parte da colheita como imposto. Um dos testemunhos mais eloquentes sobre a relação entre alimentação e estabilidade social é a Estela da Fome, um texto gravado na ilha de Sehel durante a dinastia ptolemaica, mas ambientado nos tempos do faraó Djoser. Nela, relata-se uma prolongada seca que afetou o Egito por 7 anos, provocando fome, mortalidade e desespero. O faraó, angustiado, consulta seus sábios, que lhe recomendam restabelecer os cultos e oferendas aos deuses, especialmente a Khnum, protetor das fontes do Nilo. Este relato reflete a concepção egípcia de que a fertilidade da terra dependia do favor divino e que qualquer alteração nas práticas rituais podia acarretar desastres naturais e sociais. A Estela da Fome constitui, além disso, uma valiosa fonte para conhecer as técnicas agrícolas, os produtos cultivados e as percepções culturais sobre a crise alimentar. O esplendor agrícola do Antigo Egito não poderia ser explicado sem considerar as técnicas que permitiram a essa civilização aproveitar ao máximo um ambiente aparentemente hostil. Além da fertilidade que o Nilo proporcionava com suas cheias anuais, o sucesso da agricultura egípcia dependeu de um complexo e eficiente sistema de gestão hidráulica, técnicas de cultivo e armazenamento que garantiam não só a subsistência da população, mas também o desenvolvimento de uma sociedade hierarquizada, capaz de construir monumentos colossais e sustentar uma burocracia extensa. Um dos elementos fundamentais na agricultura egípcia foi o controle e a distribuição da água. Embora as cheias do Nilo irrigassem de forma natural as terras próximas ao rio, era imprescindível transferir a água para campos mais distantes ou manter sua presença uma vez que a inundação tivesse recuado. Para isso, os egípcios desenvolveram sistemas de canais, valas e tanques que dirigiam o fluxo hídrico conforme as necessidades do terreno e das estações. Quando o nível das águas baixava, era necessário elevar o líquido dos canais para os campos. Aqui é onde aparece o Shaduf, uma simples, mas eficaz, máquina hidráulica que consistia em uma longa vara de madeira equilibrada sobre um suporte vertical, com um contrapeso em uma ponta e um recipiente, geralmente um vaso de barro, na outra. O operador baixava o vaso na água,
enchia-o e, ajudado pelo contrapeso, o elevava até despejar o conteúdo nas valas de distribuição. O Shaduf, que aparece representado em relevos e pinturas de tumbas desde o Novo Império, permitia uma irrigação controlada e sustentada, essencial em épocas de seca ou em terrenos elevados. Seu uso se manteve por séculos e, de fato, continua a ser utilizado em algumas regiões do Nilo até hoje. O transporte da água dos canais principais para os campos implicava uma logística meticulosa. Os egípcios construíram um intricado sistema de diques e comportas que permitiam dirigir a água para zonas específicas, controlar seu fluxo e armazená-la temporariamente em reservatórios e tanques. O trabalho de manter as valas limpas, reparar os diques e regular as comportas era feito por equipes de camponeses organizados por aldeias ou sob a supervisão dos administradores dos templos e do Estado. Estes trabalhos de manutenção se convertiam em autênticas campanhas comunitárias durante a estação de Aged, quando as águas começavam a recuar e era essencial aproveitar o lodo fértil antes que secasse. A distribuição equitativa da água não era apenas uma necessidade agrícola, mas também um fator de estabilidade social. Os conflitos pelo acesso ao recurso eram frequentemente resolvidos por mediação estatal ou religiosa, já que qualquer alteração na ordem hídrica podia gerar tensões e desequilíbrios produtivos. Após a colheita, os egípcios deviam processar os cereais para separar o grão da palha e das cascas. A debulha era feita estendendo as espigas sobre uma superfície dura e fazendo passar sobre elas animais de tração, geralmente bois ou asnos, que pisoteavam o material, quebrando as vagens e librando os grãos. Posteriormente, procedia-se à ventilação, uma técnica que consistia em lançar ao ar a mistura de grão e palha utilizando pás de madeira ou cestos planos. A brisa levava os resíduos mais leves, enquanto os grãos mais pesados caíam no chão. Esse procedimento, embora rudimentar, era altamente eficaz em um clima seco e ventoso como o egípcio. As cenas de debulha e ventilação aparecem frequentemente em pinturas funerárias, refletindo a importância desses trabalhos no ciclo agrícola e nas crenças sobre a continuidade da vida no além, onde se desejava que os falecidos desfrutassem de campos férteis e colheitas abundantes. Longe de descartar os restos agrícolas, os egípcios praticavam uma eficiente reciclagem dos resíduos. A palha e os caules excedentes eram utilizados como combustível para fornos e cozinhas, como forragem para animais ou como material de construção. As casas rurais eram edificadas com tijolos de barro, reforçados com palha, enquanto os telhados, cercas e corrais eram cobertos com feixes de juncos. Inclusive, as cinzas resultantes da combustão eram empregadas como adubo para melhorar a qualidade dos solos. Essa cultura do aproveitamento integral não só evidenciava uma compreensão pragmática do ambiente, mas também uma concepção sagrada da terra, onde cada elemento devia cumprir uma função e ser reincorporado ao ciclo natural. O transporte de produtos agrícolas, especialmente o grão, requeria uma rede logística eficaz. Os egípcios utilizavam embarcações fluviais como principal meio de transporte, aproveitando o Nilo como artéria natural de comunicação. As barcaças de madeira, impulsionadas a vela ou a remo, transferiam as colheitas dos campos e aldeias até os centros de armazenamento e distribuição. Em terra firme, empregavam-se carroças puxadas por bois e asnos, assim como carregadores humanos, em função da distância e do volume da carga. O controle dessas rotas e sua segurança era uma prioridade estatal, já que qualquer interrupção no transporte de grão podia desencadear fomes e distúrbios. Por isso,
As margens do Nilo eram pontuadas por postos de vigilância e armazéns intermediários. Uma vez colhido e transportado, o grão devia ser distribuído de maneira organizada. Parte se destinava ao sustento dos camponeses e trabalhadores, parte era oferecida aos deuses nos templos e uma fração significativa era armazenada como reserva estatal para épocas de escassez ou para financiar campanhas militares e obras públicas. Os escribas supervisionavam esse processo por meio de registros meticulosos em papiros e tábuas, anotando a quantidade colhida, a origem, o destino e o imposto correspondente. Esse controle administrativo permitia ao Estado regular o preço do grão e garantir sua disponibilidade. Durante as fomes ou más colheitas, as reservas estatais eram liberadas para evitar crises sociais. O gerenciamento eficiente dessas reservas constituiu uma das chaves da estabilidade faraônica. Os granários egípcios eram construções especializadas para armazenar grandes quantidades de cereal a salvo da umidade, roedores e deterioração. De forma cilíndrica ou retangular, costumavam ser elevados sobre bases de pedra ou barro endurecido, com tetos de palha ou madeira e pequenas aberturas superiores para despejar o grão. Alguns granários, especialmente os pertencentes a templos ou ao faraó, podiam abrigar milhares de quilos de cereal e eram protegidos por soldados ou vigilantes. A importância desses armazéns fica refletida em textos e relevos, onde se representa sua construção, manutenção e supervisão. Sua existência permitia manter um fluxo constante de alimento em anos de baixa produção e servia como depósito de tributos em espécie, imprescindível em uma economia agrícola. Antes de seu consumo, o grão devia ser processado. Isso incluía limpeza, moagem e peneiração. As mulheres e escravas moíam o cereal manualmente sobre pedras planas, usando rolos de pedra, obtendo uma farinha grossa com a qual se elaboravam distintos tipos de pão. O pão egípcio podia incluir mel, tâmaras, especiarias ou gordura animal, variando em qualidade segundo o status social. O grão também era utilizado para preparar cerveja, por meio de uma fermentação controlada do pão molhado em água com levedura. O conhecimento técnico acumulado nessas práticas permitiu aos egípcios desenvolver uma dieta equilibrada e uma tradição culinária que perdurou por milénios. Desde as primeiras etapas de sedentarização humana, a domesticação de animais desempenhou um papel central no desenvolvimento econômico, social e simbólico das civilizações antigas. No caso do Antigo Egito, a relação entre os homens e os animais transcendeu o meramente utilitário para se integrar nos sistemas religiosos, funerários e familiares. Os egípcios não só dependiam dos animais para o trabalho agrícola, o transporte e a alimentação, mas também lhes outorgavam um lugar de destaque em seus lares e em sua visão do além. O gado foi, sem dúvida, um dos recursos mais valiosos do Antigo Egito. O boi, em particular, desempenhava um papel essencial na agricultura, utilizado para puxar arados de madeira e para pisotear as colheitas durante a debulha. Sua força física facilitava o trabalho da terra e a produção de alimentos em larga escala. Os censos de gado eram uma prática habitual e sua posse constituía um indicador de riqueza e status social. Os templos e as dependências do faraó abrigavam importantes rebanhos administrados por funcionários especializados que supervisionavam sua criação, alimentação e reprodução. O gado também tinha um valor simbólico. Na iconografia religiosa, vacas e touros representavam a fertilidade, a força e a renovação cíclica da natureza. A deusa Hathor, por exemplo, era representada com cabeça ou chifres de vaca e era considerada protetora da maternidade e da colheita.
O sacrifício ritual de gado fazia parte das oferendas aos deuses, especialmente em festividades agrícolas e funerárias. Os animais sacrificados eram esfolados e sua carne distribuída entre sacerdotes, administradores e participantes do ritual, integrando o sagrado e o prático em uma mesma cerimônia. Além do gado produtivo, os egípcios domesticaram uma ampla variedade de animais para fins afetivos e simbólicos. Os animais de estimação ocupavam um lugar especial nos lares egípcios, sendo comuns tanto em ambientes rurais quanto urbanos. Entre as mascotes mais frequentes se encontravam macacos, furões, gazelas, ibis e falcões. Esses animais não só serviam de companhia, mas em muitos casos eram considerados encarnações de deidades ou símbolos de boa sorte. Eram cuidados com esmero e frequentemente eram enterrados junto a seus proprietários ou em necrópolis específicas acompanhados de amuletos protetores. A presença de animais de estimação na vida cotidiana é documentada em numerosos relevos e pinturas murais, onde aparecem cães, gatos e macacos interagindo com seus donos em cenas domésticas, de caça ou de lazer. Esses animais faziam parte ativa da dinâmica familiar, a ponto de receberem nomes próprios, tal como registram certos papiros administrativos e funerários. Um dos feitos mais notáveis do Antigo Egito em matéria de domesticação foi a introdução do gato doméstico, Felis silvestris libica, na vida cotidiana e religiosa. Originalmente, os gatos selvagens se aproximavam das aldeias atraídos pelos roedores que infestavam os armazéns de grão. Sua habilidade para caçar ratos e serpentes os tornou rapidamente apreciados. Por volta do Império Médio, os gatos começaram a ser domesticados de forma sistemática, passando de animais úteis a integrantes simbólicos do lar. No novo império, sua popularidade alcançou seu ponto máximo, a ponto de serem objeto de veneração religiosa. A deusa Bastet, protetora do lar, da fertilidade e da maternidade, adotou a forma de um gato ou de uma mulher com cabeça felina. Os templos dedicados a Bastet, em lugares como Bubastis, abrigavam dezenas de milhares de gatos sagrados, que recebiam cuidados e oferendas. Após sua morte, eram mumificados e depositados em necrópolis específicas. O respeito pelos gatos era tal que danificar ou matar um era considerado um crime grave, castigado inclusive com a morte em determinados períodos. A exportação de gatos para fora do Egito foi controlada estritamente por decreto real. Os gatos não só se mantiveram como caçadores de roedores e companheiros domésticos, mas simbolizaram a harmonia, a proteção contra o caos e o vínculo com o mundo espiritual. Numerosos amuletos felinos foram encontrados em tumbas, destinados a assegurar o favor divino no além. Outro animal de profunda relevância doméstica e cultural foi o cão. Desde o período pré-dinástico, cães de diversas raças e morfologias acompanharam os egípcios em suas atividades cotidianas, como a caça, a vigilância dos lares e as tarefas pastoris. Os cães foram também símbolos de fidelidade e proteção. Nos cemitérios egípcios foram encontradas tumbas individuais e múmias caninas, reflexo do afeto e respeito que seus donos lhes professavam. Algumas lápides têm inscrições que registram os nomes dos cães, junto a orações pedindo por seu descanso eterno. Nos relevos funerários, os cães aparecem frequentemente sentados junto a seus amos, caçando gazelas ou protegendo propriedades. A iconografia de Anubis, deus da necrópole e guia das almas no juízo de Osíris, adota a forma de um canídeo, reforçando o vínculo entre o cão, a morte e a proteção espiritual. Além de suas funções práticas, os cães eram membros do núcleo familiar. Eram alimentados com os restos da mesa,
recebiam coleiras decoradas e eram incluídos nas representações artísticas domésticas, consolidando uma relação afetiva que transcendia o utilitário. Se houvesse que selecionar 2 produtos alimentares que definissem a identidade cultural, econômica e espiritual do Antigo Egito, sem dúvida seriam o pão e a cerveja. Ambos constituíam não só a base da dieta diária, mas também bens sagrados, moeda de troca, ofrendas religiosas e símbolos de prosperidade. A onipresença do pão e da cerveja em todas as classes sociais, de camponeses e trabalhadores a sacerdotes e faraós, reflete seu caráter essencial em uma civilização que aprendeu a domar a natureza por meio da agricultura e da fermentação. No Antigo Egito, a cerveja não era um simples complemento alimentar ou uma bebida recreativa. Tratava-se de um elemento essencial da dieta, tanto por seu valor nutritivo quanto por sua capacidade de conservação em um clima quente e seco, onde a água pura nem sempre estava disponível ou era necessariamente potável. A cerveja egípcia, conhecida como henket, possuía uma textura densa, aspecto turvo e um baixo teor alcoólico. Embora certas variedades preparadas para festividades ou rituais pudessem alcançar graduações maiores, seu alto valor calórico e seu aporte de vitaminas do grupo B a convertiam em um alimento líquido fundamental para camponeses, trabalhadores e soldados. A distribuição de cerveja fazia parte dos pagamentos em espécie que o Estado ou os templos entregavam a seus trabalhadores. As inscrições de Deir el-Medina, a aldeia dos trabalhadores que construíram as tumbas reais, registram com meticulosidade as rações diárias de pão e cerveja designadas a cada indivíduo. Além de sua função alimentar, a cerveja ocupava um lugar privilegiado nos rituais religiosos. Era oferecida aos deuses nas ofrendas diárias dos templos e utilizada em libações funerárias para purificar e revitalizar o espírito do falecido em seu trânsito para o além. O consumo de pão e cerveja era onipresente em todos os estratos ou gestores sociais. Do camponês ao alto funcionário, ninguém dispensava esses produtos, embora a qualidade e a variedade diferissem segundo a posição social. Os camponeses recebiam pão grosso de miolo denso, frequentemente elaborado com cereais de segunda qualidade, e cerveja espessa, rica em restos sólidos. As classes altas, em contrapartida, desfrutavam de pães elaborados com trigo selecionado, às vezes aromatizados com mel, tâmaras ou especiarias, e cervejas filtradas e fermentadas com técnicas mais cuidadosas. Ambos os produtos acompanhavam cada refeição e eram considerados indispensáveis nas celebrações familiares, religiosas ou de Estado. Nos banquetes rituais, pães e jarras de cerveja eram distribuídos como ofrendas simbólicas e nutritivas, fortalecendo o vínculo entre os vivos e os deuses. A elaboração de pão e cerveja no Antigo Egito combinava conhecimentos empíricos transmitidos oralmente com práticas comunitárias. Embora os métodos variassem segundo as regiões e as épocas, os princípios básicos se mantiveram relativamente estáveis ao longo de milénios. Para fazer pão, o grão era moído manualmente sobre pedras planas. A farinha resultante era misturada com água e levedura natural de forma espontânea ou de massas madre. As formas dos pães eram diversas: redondos, cônicos, retangulares, com buracos centrais ou decorados com sementes. A cerveja era produzida a partir de pão parcialmente cozido, conhecido como pão de cerveja, que era esfarelado e misturado com água e tâmaras fermentadas. A fermentação constituía um processo essencial para obter uma bebida nutritiva, digestiva e ligeiramente alcoólica. Os egípcios aproveitavam as leveduras naturais presentes no ambiente e nas tâmaras
para provocar a fermentação alcoólica do mosto resultante da mistura de pão de cerveja, água e restos de cereais. A temperatura e o tempo de fermentação eram controlados de maneira empírica, valendo-se da experiência acumulada por gerações de cervejeiros. Alguns papiros médicos e administrativos registram indicações sobre as proporções e os tempos recomendados, embora muitas dessas receitas tenham-se perdido. As grandes cervejarias estatais ou dos templos produziam centenas de litros de bebida, destinados ao consumo popular, às oferendas e aos rituais. A filtragem da cerveja era realizada antes de seu consumo, já que a bebida egípcia era espessa e continha restos de pão, grãos e leveduras. Eram utilizados coadores de fibra vegetal, cestos, tecidos ou simples telas de linho. Este tipo de bebida era agradável ao paladar, especialmente nas variedades destinadas às elites e às celebrações religiosas. A qualidade da cerveja era julgada por seu sabor, sua textura e sua capacidade de conservação sem azedar sob as altas temperaturas. O armazenamento de pão e cerveja influenciou a composição dos alimentos. Os egípcios empregavam jarras de barro lacradas para a cerveja e grandes cestos de junco ou recipientes cerâmicos para o pão. Os granários estatais e dos templos dispunham de depósitos especializados onde se guardavam jarras de cerveja e pilhas de pão. O controle desses recursos era fundamental para a estabilidade econômica e social. Os escribas registravam meticulosamente as quantidades produzidas, armazenadas e distribuídas, deixando constância em papiros e ostraca. Embora algumas referências escritas e representações pictóricas da elaboração dos alimentos tenham se conservado, as tentativas modernas de recriar esses alimentos a partir de dados arqueológicos e textos antigos têm produzido resultados aproximados, mas não definitivos. Os estudos de resíduos orgânicos em vasilhas funerárias permitiram identificar ingredientes como trigo, cevada, mel, tâmaras e ervas aromáticas. No entanto, a forma de fermentação e as técnicas precisas continuam sendo objeto de debate entre os egiptólogos e arqueólogos. A produção de pão era realizada tanto em nível doméstico quanto em grandes padarias estatais ou dos templos. As casas particulares dispunham de fornos simples de tijolo de barro, enquanto os complexos institucionais contavam com fornos coletivos para abastecer centenas de pessoas. Os tipos de pão variavam enormemente em forma, tamanho e composição. Foram identificadas mais de 40 variedades diferentes, de pães planos a pães doces, com frutas e especiarias. Alguns eram elaborados com fins rituais, adotando formas de animais, flores ou símbolos sagrados. Os relevos de tumbas e templos representam cenas detalhadas de moagem, amassamento, fermentação e cozimento, testemunho da centralidade dessa atividade na vida cotidiana e religiosa. Embora o Antigo Egito tenha sido tradicionalmente associado ao pão e à cerveja, o vinho, considerado um produto de luxo e associado desde suas origens ao divino, não só proporcionou prazer sensorial, mas também um complexo simbolismo vinculado à regeneração, à fertilidade e à eternidade. Segundo os mitos egípcios, foi Horus que na maioria das vezes teve a criação das plantas úteis, entre elas a videira, cujo fruto e licor seriam portadores de vitalidade e bem-estar, atribuída às divindades solares e celestes. O vinho se considerava um bem sagrado, oferecido aos deuses nos templos e nas tumbas para assegurar a prosperidade dos falecidos. Sua presença em banquetes rituais e cerimônias religiosas é amplamente documentada. Os textos dos templos de Karnak e Luxor registram listas de oferendas onde, junto ao pão, à carne e à cerveja,
O vinho é mencionado como parte das provisões destinadas às estátuas divinas. Seu simbolismo ia além do prazer terreno, sendo considerado um néctar regenerador que unia o homem aos deuses. A vinicultura egípcia remonta ao período pré-dinástico, como evidenciam as ânforas encontradas em Abidos e Hieracómpolis, que continham restos de vinho datados em torno de 3500 a.C. No entanto, sua produção sistemática e organizada alcançou seu auge em zonas férteis próximas ao delta, nos oásis e em áreas irrigadas das margens do Nilo. As videiras eram conduzidas sobre pérgolas de madeira ou sobre estacas individuais e os cachos eram colhidos manualmente. A vindima, representada em relevos de tumbas de nobres e altos funcionários, constituía uma atividade controlada não só pelos camponeses, mas também por supervisores e escribas encarregados de registrar os rendimentos. Após a colheita, as uvas eram colocadas em grandes cestos e transferidas para as prensas, onde eram espremidas com os pés ou por meio de sistemas de prensagem por torção. O mosto era recolhido em vasos de barro e deixado fermentar até que o vinho resultante fosse armazenado em ânforas lacradas, sobre as quais se inscreviam dados sobre sua procedência, ano de produção, qualidade e destino, antecipando o que na atualidade se considera a rotulagem enológica. Um dos aspectos mais fascinantes no vinho egípcio era seu sistema de denominação de origem. Nas ânforas lacradas em tumbas reais, templos e armazéns estatais, detalhavam-se os vinhedos de procedência, a qualidade do vinho e o nome do mestre vinicultor responsável. Os vinhos do Delta Oriental e dos oásis de Karga e Dakla gozavam de grande prestígio, assim como os produzidos em zonas dos templos de Heliópolis e Saqqara. Algumas inscrições mencionam vinhos do vinhedo da Casa do Rei ou do vinhedo de Amon, indicando sua origem em propriedades estatais ou religiosas. Este sistema de controle de origem não só garantia a autenticidade do produto, mas permitia organizar sua distribuição e reservar as melhores safras para a corte, os templos e os rituais funerários. O serviço de vinho era sinal de requinte e bom gosto. Embora a cerveja continuasse sendo a bebida popular por excelência, os altos funcionários, sacerdotes e cortesãos preferiam o vinho nos banquetes e celebrações privadas. As pinturas murais de tumbas, como as de Nebamun ou Rekhmiré, mostram cenas de festins com taças de vinho tinto e branco acompanhadas de música, dança e oferendas florais. O consumo de vinho nesses contextos não se limitava à satisfação sensorial, mas tinha conotações sociais, estéticas e religiosas. Os provadores de vinho a serviço do faraó e dos templos eram convidados, encarregados de selecionar as melhores safras para os banquetes oficiais e as cerimônias sagradas. As ânforas de vinho com inscrições de qualidade superior eram destinadas aos rituais nos templos de Karnak e Luxor, ou às oferendas nas tumbas dos nobres. Apesar de seu valor sagrado, os textos satíricos e populares advertem contra os excessos do consumo de vinho, atribuindo-lhe efeitos desinibidores e perigos morais. Algumas máximas de sabedoria recomendam moderação, evidenciando que o gosto pelo vinho, embora generalizado nas elites, devia ser administrado com prudência. No extenso catálogo de recursos naturais que sustentaram a civilização egípcia, o óleo ocupou um lugar central, tanto na vida cotidiana como no âmbito ritual e medicinal. Diferentemente do que ocorreu em regiões mediterrâneas posteriores, onde o azeite de oliva se tornou predominante, o Antigo Egito diversificou suas fontes de óleo e elaborou azeites a partir de distintas plantas, cada uma das quais tinha usos específicos. Esses óleos não só serviam para a alimentação, mas para a cosmética, a iluminação, a medicina
e as práticas funerárias. Os egípcios conheciam e valorizavam diversos tipos de óleos vegetais desde épocas pré-dinásticas. Suas aplicações se estenderam a quase todos os aspectos da vida. No âmbito doméstico, eram usados para cozinhar, temperar alimentos e conservar produtos. Os óleos desempenhavam um papel essencial como veículo para princípios ativos de ervas e resinas, além de serem empregados diretamente para tratar afecções da pele, dores musculares e doenças internas. Cosmeticamente, o óleo era utilizado para hidratar a pele e protegê-la da desidratação provocada pelo sol e pelo vento do deserto. Também era misturado com medicinas e perfumes para elaborar ungüentos corporais, óleos capilares e bálsamos de uso ritual. Nas cerimônias religiosas, o óleo era imprescindível nos processos de unção de estátuas divinas, nos rituais funerários para preparar o corpo do falecido e nas ofrendas depositadas em templos e tumbas. As listas de ofrendas registradas nos textos dos templos enumeravam variedades de óleo, cada uma dedicada a uma deidade ou a uma função específica. Em iluminação, certas classes de óleos eram despejadas em lamparinas de cerâmica ou pedra, alimentando pavios de fibra vegetal ou linho. Este uso é especialmente significativo em contextos funerários e dos templos, onde a luz perpétua era um símbolo de vida eterna. O clima egípcio, caracterizado por altas temperaturas diurnas, baixa umidade e presença frequente de poeira e de areia, condicionou de maneira decisiva a forma e a estrutura das moradias. Para mitigar os efeitos do calor, as casas egípcias contavam com muros grossos de tijolos de barro que atuavam como isolantes térmicos, mantendo a temperatura interna baixa durante o dia e liberando calor durante a noite, facilitando o descanso ao ar livre durante os meses mais quentes. As pequenas janelas, localizadas geralmente na parte superior das paredes, serviam para limitar a entrada de poeira e reduzir a exposição direta ao sol, ao mesmo tempo que permitiam certa ventilação, proporcionando sombra e circulação de ar. O Egito urbano e o rural apresentavam notáveis diferenças quanto ao design e à funcionalidade das moradias. Nos centros urbanos como Tebas e Mênfis, a densidade populacional implicava um planejamento mais rigoroso do espaço. As casas se agrupavam em ruas estreitas, com moradias geminadas, e as famílias mais ricas tinham jardins e pátios. Essas moradias urbanas ofereciam espaços diferenciados para as atividades domésticas, o armazenamento, a cozinha e o culto. Em contraste com as moradias domésticas, os templos e as tumbas eram construídos predominantemente em pedra, calcário, arenito ou granito, materiais que simbolizavam a permanência e a eternidade. Esse tipo de material não obedece apenas a critérios práticos, a escassez de pedra, o custo de extração e transporte, mas também ideológicos. Enquanto a casa terrena era efêmera, o templo e a tumba eram concebidos como espaços eternos, destinados ao culto e à vida depois da morte. Por isso, o uso da pedra era um recurso de soluções estatais ou religiosas, enquanto o cidadão comum devia recorrer a soluções mais modestas e perecíveis. A madeira, por sua vez, era um recurso escasso no Vale do Nilo. As espécies autóctones, como o sicômoro ou a acácia, não eram adequadas para grandes estruturas e, por causa de seu valor, seu uso era restrito a elementos específicos da moradia, como vergas de portas, móveis ou ferramentas. O alto custo da madeira reforça a imagem das moradias egípcias como estruturas essencialmente de barro, com mínimas adições de materiais mais duráveis. Os construtores egípcios utilizavam ferramentas simples mas eficazes. Entre elas, se encontravam pás de madeira para moldar os tijolos de barro,
cordas com pesos para nivelar superfícies, cinzéis de cobre ou bronze para detalhes de precisão e martelos de pedra ou madeira. A organização do trabalho era altamente especializada. Existiam equipes de trabalhadores que colaboravam, mas também pequenos grupos familiares que se encarregavam da edificação de moradias particulares. A habilidade artesanal transmitida de geração em geração permitia erguer lares funcionais e adaptados ao ambiente com meios limitados. A moradia popular egípcia oferece uma janela direta para as condições de vida do grosso da população, na qual viviam camponeses, trabalhadores e servidores. Através de sua análise, se revela uma arquitetura funcional, austera, mas profundamente adaptada ao ambiente e às práticas cotidianas. A maioria das moradias populares consistia em estruturas simples de uma ou duas habitações. Em muitas ocasiões, uma única sala servia como núcleo vital, com poucas divisões internas, o que refletia tanto a limitação de recursos como uma organização social centrada na vida comunitária. O design estrutural respondia a critérios climáticos e práticos. Os tetos planos, construídos com vigas montadas por juncos e barro, permitiam um uso adicional do espaço para dormir durante as noites quentes ou para secar produtos agrícolas. Muitas casas incluíam um pequeno pátio interior aberto para o céu, que servia como área de trabalho, cozinha e local de reunião familiar. A iluminação e a ventilação dependiam principalmente do pátio e de pequenas aberturas elevadas. As cozinhas eram extremamente básicas, consistindo em uma simples zona com um forno de barro onde se cozinhavam pão e outros alimentos cotidianos. O armazenamento de grão, óleo e água era feito em grandes ânforas de cerâmica, localizadas em cantos frescos da casa ou enterradas parcialmente no solo para manter uma temperatura mais baixa. Este tipo de equipamento doméstico revela um estilo de vida centrado na autossuficiência, onde as tarefas produtivas e alimentícias eram realizadas dentro do âmbito do lar em condições de considerável modéstia. O povoado de Deir el-Medina constitui um caso de estudo fundamental no Egito. Localizado na margem ocidental de Tebas, este assentamento abrigava os artesãos e trabalhadores encarregados de escavar e decorar as tumbas reais do Vale dos Reis. As moradias de Deir el-Medina, de pequenas dimensões e disposição uniforme, mostram um traçado urbano organizado, com ruas estreitas. As casas contavam com salas de entrada, cozinhas com fornos, armazéns e, em alguns casos, uma sala de culto doméstico. A qualidade relativa dessas moradias, superior à do campesinato comum, reflete o status privilegiado desses trabalhadores especializados, embora sem atingir o nível das classes dirigentes. Através do estudo desse povoado, é possível observar como, mesmo nos níveis baixos da hierarquia social, a moradia constituía um espaço estruturado, funcional e espiritualmente significativo. As moradias de artesãos e escribas representam um nível intermediário dentro da hierarquia habitacional do Antigo Egito. Embora distantes do luxo das residências nobiliárias, essas casas evidenciam uma complexidade arquitetônica e uma organização funcional superior em comparação com as moradias do campesinato. Os artesãos e escribas, considerados membros qualificados e relativamente privilegiados dentro da estrutura de trabalho egípcia, habitavam moradias de maior tamanho com várias habitações interconectadas. Sua posição profissional lhes outorgava estabilidade econômica, uma moradia sólida com muros reforçados e tetos mais duráveis. Algumas moradias, inclusive, incorporavam um segundo nível ou um terraço funcional. Este tipo de moradia podia ser encontrado em zonas urbanas especializadas,
como o já mencionado Deir el-Medina, ou em áreas próximas a oficinas e recintos administrativos. Diferentemente das moradias populares mais rudimentares, estas casas contavam com uma organização espacial mais definida. Existia uma clara separação entre a área da cozinha, geralmente equipada com um forno e espaço para a moagem de grão, as zonas de armazenamento, onde se guardavam alimentos, utensílios e documentos, e as habitações dedicadas ao descanso. Esta segmentação do espaço revela uma preocupação crescente pela ordem, funcionalidade e privacidade dentro do lar, elementos que refletem a ascensão social de seus habitantes. Embora ainda modesto, o mobiliário nessas moradias era mais variado e funcional. As camas consistiam em estruturas elevadas de madeira com trançados de corda, frequentemente acompanhadas por travesseiros de pedra ou de madeira. Cadeiras com encosto e mesas baixas eram comuns, assim como baús ou caixas decoradas para guardar pertences pessoais, ferramentas ou papiros. Esses objetos não só melhoravam as condições de vida, mas evidenciam o acesso desses grupos a ofícios artesanais especializados e a capacidade de intercâmbio. No âmbito decorativo, predominava a austeridade, embora não a ausência de significado. As paredes costumavam permanecer sem adornos, mas eram utilizadas cerâmicas pintadas para o armazenamento e consumo de alimentos, assim como esteiras de junco para cobrir pisos ou servir de base para dormir ou sentar-se. A cultura material do Antigo Egito, em sua totalidade, estava imbuída de um profundo simbolismo. Objetos de cerâmica, mobília e utensílios tinham um caráter apotropaico, especialmente vinculados às deidades protetoras do lar como Bes ou Taweret. Esses elementos, modestos, mas simbolicamente potentes, conferiam ao lar uma aura de proteção espiritual. As moradias dos funcionários de alto escalão e dos nobres egípcios constituem um exemplo claro de como a arquitetura doméstica e o poder político e econômico no Antigo Egito se encontravam. No topo da hierarquia estavam os palácios reais, residências imponentes destinadas não só a abrigar o faraó e sua corte, mas também a projetar sua autoridade divina e seu papel como mediador entre os deuses e a humanidade. Esses complexos palacianos não eram meras moradias, constituíam expressões materiais da ordem cósmica da Ma'at. A concepção do faraó como encarnação de Horus e representante de Ma'at, o princípio de equilíbrio e justiça universal, se traduzia diretamente na arquitetura de suas residências. O Palácio Real devia refletir essa visão do mundo. Sua disposição, simetria e monumentalidade representavam a organização perfeita do universo, e o design dentro do palácio cumpria uma função simbólica e cerimonial, não só prática. Da entrada ao trono, o design do palácio reproduzia o trajeto de acesso ao sagrado, alinhando a arquitetura com a teologia do poder faraônico. Os palácios reais integravam uma variedade de elementos arquitetônicos que os diferenciavam radicalmente do restante das moradias egípcias. Entre os mais característicos se encontram as salas hipóstilas, grandes espaços cobertos sustentados por fileiras de colunas utilizadas para audiências e cerimônias. Essas colunas, decoradas com motivos florais e cores vivas, evocavam o simbolismo do Nilo como fonte de vida. Os jardins com lagos eram espaços exteriores ordenados com lagos artificiais, árvores e pavilhões. Esses jardins não eram meramente ornamentais, mas simbolizavam a criação primordial e a fertilidade trazida pelo Nilo, recriando em miniatura a paisagem ideal do universo egípcio. O trono, localizado em uma sala elevada ou no final de um eixo central,
marcava o ponto culminante do percurso espacial. Era o lugar onde o faraó proferia justiça e afirmava seu papel como centro da ordem política e divina. O caso do Palácio Real em Ahetaton, a atual Tel El Amarna, capital fundada por Akhenaton, constitui um exemplo singular de arquitetura palaciana. O design urbano e arquitetônico da cidade refletia os princípios do monoteísmo solar promovido pelo faraó. O grande palácio de Amarna combinava residências privadas, salas cerimoniais, oficinas e armazéns, tudo isso articulado em torno de grandes pátios e avenidas. Destacava-se a integração visual com a paisagem e a orientação solar em coerência com o culto a Aton, o disco solar divinizado. Embora efêmero, este projeto arquitetônico simboliza o poder transformador do faraó sobre o espaço e a ideologia, e mostra como o palácio podia atuar como veículo para uma reforma religiosa e cultural em grande escala. Na época egípcia, o palácio não era apenas uma residência, era a casa do Deus vivente, um santuário secular a partir do qual o faraó, como divindade encarnada, governava o mundo. Cada ato realizado em seu interior tinha um caráter ritual, e a arquitetura em si participava na expressão da sacralidade. Desta perspectiva, o palácio, suas proporções, decoração e localização deviam garantir não só o conforto do soberano, mas também a estabilidade do cosmos. Neste sentido, o Palácio Real funcionava como um eixo entre o divino e o terreno, assim como o templo, embora com funções mais políticas. Mais que residências, foram símbolos arquitetônicos da ideologia do poder. Sua escala monumental, a riqueza de suas formas e sua vinculação com a ordem cósmica os convertem em peças-chave para entender a função integradora da arquitetura em uma civilização onde o sagrado e o político eram inseparáveis. Ao estudar esses espaços, se revela como o lar do faraó era, em última instância, a manifestação terrena do equilíbrio universal. Além de sua estrutura arquitetônica, o lar egípcio era um espaço profundamente humano no qual se desenvolvia a vida cotidiana, se transmitiam valores e se reproduzia a relação social. Através do estudo da dinâmica familiar, os ritos domésticos e as atividades diárias, é possível reconstruir a experiência vital dos antigos egípcios em seus lares. A família constituía a unidade básica da sociedade egípcia. O modelo típico incluía o pai como chefe de família, a mãe como gestora do lar e cuidadora dos filhos, e as crianças, cujo crescimento e educação eram de suma importância. Nos lares de maior nível econômico, também era comum a presença de servos ou escravos que ajudavam nos trabalhos domésticos, no cuidado das crianças ou nas tarefas agrícolas e artesanais. Essa estrutura familiar era simbólica. O lar era concebido como um microcosmo de harmonia, no qual cada membro cumpria um papel dentro do equilíbrio geral. Embora o templo fosse o centro do culto público, os lares egípcios também abrigavam espaços de devoção privada. Muitas moradias contavam com pequenos altares ou nichos dedicados a deidades protetoras, como Bes, Taueret ou Hathor, e aos antepassados, cuja memória se mantinha viva por meio de oferendas simbólicas. Esses espaços sagrados, decorados com estelas, imagens e amuletos, eram utilizados para orações, rituais diários e pedidos de proteção, saúde ou fertilidade. A religião, portanto, não se limitava ao estatal, mas designava a vida doméstica em todos os seus níveis. A educação inicial das crianças egípcias começava no lar, onde aprendiam os valores fundamentais da sociedade: respeito aos mais velhos, obediência, religiosidade e responsabilidade.
As mães se encarregavam principalmente dessa educação. Os filhos de artesãos, escribas ou nobres podiam depois continuar sua formação em escolas formais, especialmente se aspiravam a ocupar cargos administrativos. No entanto, mesmo nesses casos, o lar continuava sendo o primeiro espaço de instrução moral e social. No âmbito doméstico, as tarefas eram divididas. As mulheres se ocupavam principalmente da cozinha, do tecido, do cuidado dos filhos e da gestão do armazém doméstico. Os homens, além do trabalho externo, podiam se encarregar de tarefas como a moagem de grão ou reparos estruturais. Essa divisão do trabalho refletia a complementaridade entre os géneros dentro do ideal egípcio. Apesar da supremacia legal do homem, as mulheres gozavam de certo grau de autonomia econômica e jurídica, o que lhes permitia gerir propriedades e participar de contratos. A análise do mobiliário e dos objetos presentes no lar egípcio nos permite compreender como a vida cotidiana era estruturada e que necessidades eram priorizadas através do material. A cerâmica era onipresente no lar. Jarras, tigelas, potes e pratos eram utilizados para armazenar, preparar e servir alimentos. A qualidade e a decoração dessas peças variavam segundo o status social, de formas simples a elaboradas vasilhas pintadas. Entre os objetos pessoais, os espelhos de bronze polido com cabos decorados eram comuns, assim como os cosméticos, ungüentos, óleos aromáticos, couro para os olhos e pigmentos vegetais, armazenados em pequenos frascos de alabastro ou faiança. Seu uso era tanto estético quanto protetor, refletindo uma cultura atenta ao cuidado corporal. Os lares egípcios abrigavam numerosos objetos com função religiosa ou mágica. Os amuletos protetores como o olho de Horus, o escaravelho ou o nó de Ísis eram colocados em portas, berços, quartos ou eram usados como pingentes. As estelas domésticas, gravadas ou pintadas, representavam cenas religiosas, pedidos ou oferendas aos deuses. O símbolo de Maat, deusa da ordem e da justiça, era recorrente nesses espaços como lembrete constante da necessidade de manter a harmonia em todos os aspectos da vida, já que muitas casas tinham pouca iluminação natural, sobretudo nas zonas internas. As lamparinas de azeite eram essenciais para a vida doméstica. Eram utilizados recipientes de cerâmica ou pedra com um pavio que absorvia óleo vegetal, principalmente de ricino ou linho. Sua luz quente e suave não só facilitava as atividades noturnas, mas contribuía para o ambiente íntimo e protegido do lar. A arquitetura doméstica egípcia, embora profundamente tradicional, pertence a dois grandes períodos históricos: o Império Antigo, o Império Médio e o Império Novo. Essas variações refletem tanto mudanças sociais e tecnológicas quanto influências externas. No Império Antigo, as moradias eram pequenas, de planta simples, construídas com tijolos de barro, com pouca diferenciação de espaços. A moradia respondia principalmente a necessidades agrícolas e climáticas. No Império Médio, observa-se uma melhora no planejamento urbano, com moradias mais estruturadas e melhor organizadas. Aparecem bairros de artesãos e se multiplicam os espaços interiores especializados, armazéns, oficinas, pátios. E por último, o Império Novo, que viu o auge da arquitetura doméstica. As casas da elite incluíam jardins, salas múltiplas e decoração sofisticada. Os palácios se expandem e as cidades, como a Amarna, introduzem designs urbanos inovadores. À medida que os séculos avançam, as moradias se tornam mais amplas e especializadas. Entre os óleos mais valorizados no Egito se encontrava o óleo de ricino, Ricinus communis, extraído das sementes dessa planta que crescia de forma silvestre e também era cultivada perto das zonas irrigadas.
Diferentemente de outros óleos vegetais, o de ricino era apreciado por sua densidade, sua combustão regular e sua capacidade medicinal. Era empregado principalmente como combustível para lamparinas de interior. A viscosidade do óleo de ricino garantia uma chama duradoura e menos suscetível às correntes de ar nos recintos fechados. Este uso está bem documentado nos relevos de tumbas e nas representações de cenas domésticas. Do ponto de vista médico, o óleo de ricino era utilizado como laxante natural, aplicação registrada em diversos papiros médicos como o papiro Ebers e o papiro de Cahun. Além disso, era aplicado sobre queimaduras e afecções cutâneas devido às suas propriedades emolientes. Em cosmética, era incluída em ungüentos capilares para prevenir o ressecamento do couro cabeludo e melhorar o brilho do cabelo. Os textos egípcios recomendam sua mistura com outras essências e óleos para obter loções aromáticas. Embora a oliveira, Olea europaea, não fosse originária do Vale do Nilo, existem evidências de seu cultivo no Egito desde o Novo Império, quando a interação com Creta, Síria, Palestina e Chipre facilitou a introdução dessa espécie. As oliveiras eram cultivadas principalmente no delta e nos oásis, onde o clima e o solo eram propícios. O azeite de oliva, no entanto, permaneceu como um produto de luxo reservado às elites e aos rituais dos templos. Devido à sua dificuldade de obtenção e ao reduzido volume de produção local, o Egito importou durante séculos azeite de oliva do levante mediterrâneo, especialmente de Canaã. As inscrições em ânforas de templos contêm identificação de seu conteúdo como azeite de oliva, frequentemente junto à de sua procedência e qualidade. No âmbito ritual, era utilizado para ungir estátuas divinas e para embalsamar corpos, misturado com resinas aromáticas. No contexto doméstico, seu uso era limitado devido ao seu custo, reservando-se para banquetes especiais ou como oferenda aos deuses. O casamento no Egito não era ritualizado por meio de uma cerimônia formal, mas se consolidava por convivência e acordos familiares. Embora o ideal fosse a monogamia, certos setores privilegiados praticavam a poligamia, especialmente entre faraós e nobres. O contrato matrimonial, quando existia, estipulava os bens aportados por cada cônjuge, as obrigações econômicas e as condições de dissolução. A mulher conservava suas propriedades e, em caso de divórcio, podia recuperar sua dote. Os filhos constituíam a maior bênção matrimonial. A esterilidade era motivo de preocupação e se recorria a orações, amuletos e tratamentos médicos para favorecer a fertilidade. O pai tinha autoridade legal sobre a prole, embora a mãe desempenhasse um papel central na educação e no cuidado. A cultura material do Antigo Egito se fundamentou em uma sábia combinação de recursos vegetais e animais. Entre os materiais orgânicos mais empregados, o couro e o linho ocuparam um lugar essencial, não só por sua utilidade prática, mas também por seu simbolismo religioso e seu valor social. Esses materiais, que acompanhavam os egípcios de seu nascimento até a tumba, refletem uma civilização que soube aproveitar ao máximo os recursos de seu entorno e desenvolver uma refinada indústria artesanal. O couro, obtido principalmente de gado vacum, cabras e antílopes, foi empregado para fabricar vestimenta, calçado, cintos, correias, escudos, bainhas, mobiliário e elementos rituais. A indústria do couro requeria um complexo processo de curtimento para sua resistência e flexibilidade. O procedimento começava com o esfolamento dos animais e a limpeza das peles. Estas eram molhadas em água com sais minerais ou lixívia vegetal
e posteriormente raspadas para eliminar gordura e restos de carne. Em seguida, as peles eram mergulhadas em taninos extraídos de cascas e folhas, processo que podia durar vários dias ou semanas. Após o curtimento, as peles eram secadas ao sol, amolecidas manualmente, untadas com óleos ou gorduras animais para lhes conferir elasticidade. Finalmente, podiam ser tingidas ou decoradas com gravuras. O couro era usado para fabricar escudos, couraças leves, capacetes e bainhas de armas. Em contextos rituais, se usava para cobrir móveis funerários, elaborar estandartes e confeccionar elementos de culto. O linho foi, sem dúvida, o têxtil mais importante do Antigo Egito. Usava-se para fazer cordas, sacos, toldos e tapeçarias. A planta do linho era cultivada nos campos irrigados. Após a retirada da cheia do Nilo, e sua colheita era realizada antes da maturação total, para garantir a flexibilidade das fibras. No Antigo Egito, as fibras eram golpeadas e penteadas para obter fios finos que eram agrupados em meadas e tecidos manualmente em tiares horizontais ou verticais. O linho egípcio alcançou notável qualidade, especialmente o destinado à corte e aos templos. Alguns sudários funerários conservados apresentam uma finura de fio superior à de muitas telas modernas. A vestimenta egípcia habitual consistia em peças de linho branco ou cru devido à sua leveza, sua capacidade de transpiração e seu simbolismo de pureza. Os sacerdotes, por prescrição ritual, deviam vestir exclusivamente linho branco. Os excedentes de linho eram exportados para a Síria, Núbia e Chipre, constituindo uma valiosa mercadoria no comércio internacional. Diferentemente de outras culturas mediterrâneas, o Antigo Egito empregou com moderação os tingimentos têxteis, reservando as peças de cores intensas para ocasiões especiais, o vestuário sacerdotal ou o enxoval funerário. Eram utilizados corantes naturais extraídos de plantas, minerais e moluscos. O azul era obtido da indigofera e do lápis lazuli moído, o vermelho da rúbia e de óxidos de ferro, e o amarelo de flores como o açafrão e do alumbre. O processo de tingimento implicava ferver as fibras ou os tecidos em banhos de tintura, aos quais se adicionavam mordentes como sal, alumbre ou vinagre para fixar a cor. Alguns tingiam os fios antes da tecelagem, enquanto outros se decoravam por meio de bordados, faixas de cores ou estampados simples. Em contextos funerários e dos templos, os tecidos tingidos cumpriam funções simbólicas. A moda no Antigo Egito não pode ser compreendida apenas como uma expressão estética, mas como uma linguagem simbólica e social que comunicava a posição de cada indivíduo dentro da sociedade e sua relação com seu legado na eternidade. Desde as joias até os penteados, desde os cosméticos até os tecidos, cada elemento respondia a uma concepção do mundo na qual a aparência era reflexo de ordem, harmonia e prestígio. Para os egípcios, vestir-se e adornar-se não era um simples ato cotidiano, mas uma forma de conectar com as tradições ancestrais e com as normas cósmicas estabelecidas pelos deuses. Cada peça, joia ou cosmético carregava um valor simbólico associado à pureza, à proteção, à fertilidade ou à imortalidade. Os relevos e estátuas reproduzem modelos estéticos que permaneceram vigentes por séculos, reafirmando uma continuidade cultural que unia os vivos com os antepassados e com as divindades tutelares. As modas mudavam, mas sempre dentro de um repertório de significados codificados. A joalharia egípcia alcançou um nível de sofisticação técnica e simbólica excepcional. Colares, braceletes, brincos, anéis, peitorais e diademas eram elaborados em ouro, prata, eletro, uma liga de ouro e prata,
e pedras preciosas como lápis lazuli, turquesa e cornalina. Essas peças não só decoravam o corpo, mas protegiam contra o mal, afirmavam a posição social e expressavam devoção religiosa. Os amuletos talhados em forma de escaravelho, anca, olho de Horus ou figuras divinas se integravam em colares e cintos. A tumba de Tutankhamun proporcionou o melhor repertório de joalharia faraônica, revelando uma arte minuciosa no trabalho do filigranado, do cloisonné e da incrustação de gemas. O ouro era considerado no Egito como a carne dos deuses, incorruptível e luminoso. Seu uso era reservado à realeza, aos deuses e às suas estátuas, e aos enxovais funerários das elites. O ouro era extraído de minas na Núbia e do deserto oriental, e era trabalhado por meio de fundição, repuxamento e cinzelamento. As máscaras funerárias, como a de Tutankhamun, simbolizavam a transfiguração divina do falecido. Não era um objeto econômico, mas essencialmente sagrado. As ofrendas de ouro aos templos, as estátuas revestidas e os adornos reais proclamavam a união do governante com as potências celestes. Embora conservadora em muitos aspectos, a moda egípcia experimentou mudanças sutis ao longo das dinastias. As formas dos vestidos refletiam épocas de abertura cultural, influências estrangeiras ou variações na estrutura social. Durante o Reino Antigo, predominavam peças simples, justas ao corpo. No Reino Médio, se generalizou o uso de vestidos plissados e no Novo Império, as túnicas se adornaram com bordados e transparências. Os contatos com a Síria trouxeram novas modas, como telas estampadas, adornos coloridos e perucas mais elaboradas. A vestimenta egípcia era elaborada majoritariamente em linho, devido à sua leveza e brancura simbólica. Os homens vestiam tangas, túnicas e chilabas, enquanto as mulheres usavam vestidos de alça ou túnicas longas. Tanto por razões estéticas quanto protetoras e religiosas, homens e mulheres aplicavam ungüentos, perfumes e maquiagens elaborados com ingredientes naturais. O uso de óleos corporais e loções perfumadas protegia a pele do sol e do ressecamento do ambiente desértico. O kohl, pigmento preto obtido da galena, era o mais utilizado por homens, mulheres e crianças. Era aplicado ao redor dos olhos com palitos de madeira ou osso, formando grossos contornos alongados. Além de sua função decorativa, o kohl tinha propriedades antissépticas e protetoras contra as infecções oculares, frequentes em um ambiente empoeirado e ensolarado. Se acreditava também que melhorava a visão clarividente e proporcionava proteção mágica, e seu uso aparece documentado desde o período pré-dinástico até a época greco-romana. Os peinados egípcios variaram segundo a idade, o gênero e a posição social. Os homens soliam levar o cabelo curto ou raspado, embora em festividades e cerimônias especiais usassem perucas. As mulheres preferiam cabeleiras longas e lisas, a miúdo adornadas com fitas, diademas e flores. Os peinados podiam incluir tranças, coques e cachos, segundo as modas de cada época. Os relevos funerários mostram peinados elaborados em contextos de banquetes, rituais e procissões religiosas. As perucas eram elementos de prestígio e distinção social, usadas por nobres, sacerdotes e altos funcionários. Se confeccionavam com cabelo humano, fibras vegetais ou uma mistura de ambos. Algumas perucas alcançavam grande volume e complexidade, com cachos, tranças e adornos de pérolas, flores ou contas de faiança. A arquitetura monumental egípcia é um dos maiores legados da humanidade e também um testemunho tangível do conhecimento técnico, da organização social e da concepção religiosa de uma civilização que buscou perpetuar-se em pedra.
Por trás de cada pirâmide, templo e tumba, se esconde uma complexa cadeia de ofícios que permitiram erguer obras de dimensões colossais em condições adversas. Este capítulo se aprofunda no processo construtivo egípcio, desde a extração da pedra nas pedreiras até sua colocação nos edifícios sagrados, percorrendo as técnicas de corte, transporte, lapidação e organização do trabalho que tornaram possíveis essas proezas arquitetônicas. O fornecimento de materiais pétreos foi a base material da arquitetura egípcia. As pedreiras se distribuíam ao longo do Vale do Nilo, do deserto oriental e da Núbia. Delas se extraíam calcário, arenito, granito, basalto e diorito. Cada pedreira se especializava em certos tipos de rocha. A de Tura, perto de Mênfis, era célebre por seu calcário branco de grande qualidade. As pedreiras de Assuã produziam o apreciado granito rosa e as de Jebel el-Silsila abasteciam de arenito os templos do sul. Essas explorações eram propriedades estatal ou dos templos, administradas por escribas e capatazes em campanhas sazonais. O calcário foi o material construtivo mais utilizado no Egito, tanto por sua abundância como por sua facilidade de extração e trabalho. Com ele, se ergueram pirâmides, tumbas, templos e revestimentos. Era extraído em blocos regulares por meio de ferramentas de cobre e pedra, e sua cor branca lhe conferia uma estética luminosa, associada ao renascimento solar. Os melhores calcários, como os de Tura, eram reservados para o revestimento exterior das pirâmides e as decorações interiores de templos e tumbas. Os blocos de calcário eram etiquetados com marcas de referência que indicavam seu destino, ordem de colocação e procedência. As pedreiras do Egito eram predominantemente a céu aberto, consistindo em grandes esplanadas onde os trabalhadores extraíam a pedra diretamente da encosta seguindo planos elaborados por arquitetos e escribas. Eram escavadas valas ao redor dos blocos projetados, que depois eram separados por meio de cunhas de madeira umedecidas ou golpes controlados. Essas pedreiras deixaram cicatrizes visíveis na paisagem, que ainda se conservam. Em certos casos, como na pedreira de Assuã, se iniciaram projetos inacabados que permitem estudar as técnicas de trabalho, como o célebre obelisco inacabado, que revela procedimentos de desbaste e extração. O corte da pedra era realizado com ferramentas de cobre, dolerito ou granito. Os trabalhadores marcavam a superfície da rocha com linhas de giz e ranhuras, e depois praticavam incisões com cinzéis e martelos. Para separar os blocos, introduziam-se cunhas de madeira nas ranhuras e eram encharcadas com água, cuja expansão provocava a separação. No caso de pedras mais duras, como o granito, empregavam-se bolas de dolerito para martelar a superfície até formar uma depressão. O polimento e a lapidação final eram feitos no local de construção, onde os escultores refinavam os relevos e decorações. Para obter calcário de maior qualidade, os egípcios aprofundavam nas pedreiras, onde as camadas inferiores ofereciam maior densidade e cor uniforme. As camadas finas se destinavam a elementos decorativos, estátuas e revestimentos. O acesso a essas camadas exigia escavar poços e galerias subterrâneas, o que aumentava a dificuldade e o risco do trabalho. Os relevos de tumbas representam trabalhadores extraindo blocos em estreitas galerias, iluminadas com lamparinas. Nas câmaras funerárias reais e nos obeliscos, as técnicas de extração combinavam ferramentas de percussão e sistemas de cunhas. Nos calcários e arenitos, eram feitas ranhuras paralelas ao redor do bloco. Se introduziam cunhas de madeira, se umedeciam e se esperava sua expansão. Nas rochas duras, como o granito, praticavam-se orifícios no bloco e se inseriam cunhas metálicas ou de madeira.
Em alguns casos, a rocha era aquecida com fogo e depois resfriada bruscamente com água para provocar fraturas. Esses métodos, embora trabalhosos, permitiram extrair blocos de até 70 toneladas, como os da sala hipóstila de Karnak. Durante a exploração das pedreiras, utilizavam-se pilares de pedra que não eram extraídos e que sustentavam as galerias, evitando desabamentos. Esse sistema, documentado em relevos e pedreiras conservadas, garantia a segurança dos trabalhadores. Além disso, as pedreiras eram divididas em seções, permitindo organizar a pedreira em zonas de trabalho, áreas de armazenamento e rotas de extração. Nas pedreiras subterrâneas, como as de Deir el-Bahari, os suportes naturais formavam colunas integradas que inspiraram os templos rupestres. A importância dos trabalhadores da pedra se reflete em pequenos altares e estelas votivas encontrados nas pedreiras. Por trás de cada pirâmide, templo ou tumba do Antigo Egito, houve milhares de mãos anônimas, cuja destreza e esforço tornaram possível converter em realidade os projetos mais ambiciosos da história antiga. Longe da imagem simplista de escravidão em massa, as obras monumentais foram realizadas por meio de uma complexa organização do trabalho, integrada por trabalhadores especializados, camponeses temporários e administradores estatais. Os trabalhadores das construções faraônicas procediam de diversas origens sociais. Em sua maioria, eram camponeses recrutados durante a estação de inundação, quando seus campos permaneciam debaixo d'água e se incorporavam temporariamente às obras. A eles se somavam artesãos especializados, canteiros, escultores, carpinteiros, pintores, oleiros e escribas. Também havia escravos de guerra, embora seu número fosse menor do que a cultura popular imaginou. Esses trabalhadores viviam em aldeias organizadas junto às obras, como a célebre Deir el-Medina, e dispunham de rações de pão, cerveja, cebolas e peixe seco. Os trabalhadores qualificados recebiam melhores alimentos, roupa e atenção médica. O sucesso construtivo egípcio se baseou na existência de múltiplos ofícios e aptidões específicas. Os canteiros selecionavam e extraíam blocos. Os transportadores os moviam em rampas. Os pedreiros os assentavam e os escultores decoravam os relevos. Os carpinteiros fabricavam ferramentas, andaimes e moldes. Os cervejeiros e padeiros abasteciam a força de trabalho. Os escribas registravam os suprimentos, as jornadas e os rendimentos. Este sistema de ofícios interdependentes permitia enfrentar projetos de enorme escala, e a construção de grandes obras requeria dezenas de milhares de trabalhadores durante décadas. O aparelho estatal egípcio dispunha de uma administração altamente eficaz. Os funcionários se encarregavam de recrutar mão de obra, organizar turnos, gerenciar armazéns de ferramentas e alimentos e registrar o avanço das obras. Os escribas redigiam relatórios diários dos trabalhadores, sua produtividade e as ocorrências. Os papiros de Deir el-Medina e as inscrições da tumba de Rekhmire mostram como se mantinha um estrito controle administrativo. O sistema previa descansos, festividades religiosas e permissões familiares. O eficiente gerenciamento da força de trabalho garantia a continuidade das obras e prevenia conflitos. O transporte terrestre de materiais, especialmente de pedra, era uma tarefa colossal. Os egípcios careciam de veículos com rodas capazes de suportar grandes pesos. Por isso, utilizavam trenós de madeira sobre os quais se colocavam os blocos. Para facilitar seu deslocamento, o terreno era nivelado. Os relevos da tumba de Djehutihotep mostram mais de 170 homens arrastando um colosso de pedra. Além dos trenós, se empregavam rolos de madeira, alavancas e rampas inclinadas, construídas com tijolos de barro, areia
e fragmentos de pedra que permitiam elevar os blocos a distintas alturas. Transportar blocos de até 70 toneladas era uma aplicação meticulosa. As pedras se extraíam em blocos retangulares, marcadas com inscrições de referência, e se carregavam sobre trenós. Os trabalhadores dividiam suas forças em grupos coordenados por capatazes, que organizavam as manobras com cânticos rítmicos para sincronizar o esforço. Para obras em zonas afastadas do Nilo, se utilizavam pontes e planícies, seguindo rotas previamente preparadas com pontos de descanso e depósitos de água. O transporte fluvial foi a coluna vertebral da logística egípcia. O Nilo permitia transferir grandes blocos, estátuas, obeliscos e materiais de construção das pedreiras aos estaleiros de construção. Os egípcios usavam barcaças de madeira, impulsionadas por vela ou remos, adaptadas ao peso da carga. Algumas barcaças podiam transportar até 60 toneladas. Os relevos de Karnak mostram cenas desses transportes. Durante as cheias do Nilo, as embarcações navegavam com maior segurança, aproveitando a profundidade das águas para trasladar obeliscos e grandes estátuas. A bibliografia dos diários de Wadi el-Jarf, datados dos tempos de Quéops, tem proporcionado valiosa informação sobre a organização do transporte de materiais para a Grande Pirâmide. Estes documentos registram as atividades da tripulação de um barco chamado Merer, que transportava blocos de pedra calcária de Tura até a margem. Trata-se dos documentos administrativos mais antigos conservados e confirmam a sofisticação logística egípcia. Cada embarcação transportava um carregamento de pedras segundo sua capacidade. Os blocos se carregavam mediante rampas de madeira e se asseguravam com cordas. Para evitar o afundamento, as barcaças se desenhavam e se planificavam cuidadosamente os tempos de navegação, para evitar encalhar durante as baixadas do Nilo. Os carregamentos se registravam em listas detalhadas que indicavam peso, procedência e destino, garantindo um controle exaustivo. O transporte fluvial não só facilitou as construções monumentais, senão que permitiu articular o comércio, a administração e as relações políticas ao longo do Nilo. Os comboios de embarcações transportavam, além de pedra, grão, óleo, madeira, vinho e tributos das províncias. Cada carregamento contava com capatazes, escribas e pessoal de vigilância. Este sistema de transporte garantizava o Nilo na artéria vital de Egito, assegurando a mobilidade de recursos e a coesão territorial de um império baseado na pedra e na água. A arte no Antigo Egito foi, ante tudo, uma ferramenta para manter o equilíbrio cósmico e perpetuar o ordem social. Cada imagem, relevo ou escultura, mais além de sua beleza formal, em ela vasto entramado simbólico que regia o mundo faraónico. Os artesãos, transmissores desta tradição visual, foram agentes essenciais na criação de uma iconografia religiosa e estatal inalterável durante milénios. Para os egípcios, a arte não tinha uma finalidade estética no sentido moderno, senão que cumpria uma função mágica e sagrada. Toda representação visual contribuía a afirmar a permanência do ordem cósmico, refletido no conceito de Ma'at. A imagem de um faraó vencendo a seus inimigos ou de uma deusa estendendo proteção sobre os vivos não era uma cena alegórica, senão uma realidade perpetuada, mediante o ato de ser representada. Cada obra devia respeitar convenções precisas, proporções canônicas, esquemas jerárquicos, frontalidade ritual e uma linguagem cromática codificada. Estas normas asseguravam a eficácia mágica das imagens e sua capacidade de atuar no mundo visível e o invisível.
Os artesãos egípcios conformavam um estamento profissional indispensável, composto por escultores, pintores, carpinteiros, ourives, tecedores e canteiros, ainda que a maioria pertencia às classes baixas. Alguns alcançavam prestígio e reconhecimento, sobretudo aqueles que trabalhavam diretamente para o faraó ou nos templos estatais. Se organizavam em oficinas estatais e templários dirigidos por mestres artesãos. Cada oficina dispunha de aprendizes e supervisores, garantindo a continuidade dos estilos e as técnicas tradicionais. A arte egípcia se regia por estritas convenções estilísticas. As figuras humanas se representavam seguindo uma lógica simbólica, a cabeça e as pernas de perfil, os olhos e os ombros de frente. Não se referia à técnica, senão à necessidade de mostrar cada parte do corpo em sua posição mais reconhecível. O tamanho das figuras indicava a sua jerarquia social. O faraó ocupava a escala maior, seguido de deuses, altos funcionários, familiares e escravos. A composição de cenas respondia a uma lógica narrativa que combinava imagens simultâneas realizadas por registros horizontais. O desenho e a pintura constituíam a base de toda a decoração mural e escultórica. Os artistas traçavam primeiro os contornos com linhas de ocre vermelho ou negro, utilizando quadrículas para manter proporções exatas. Estas retículas, visíveis ainda em muitas tumbas, serviam para organizar figuras humanas, animais e elementos arquitetônicos. Os cores extraídos de pigmentos minerais se aplicavam sobre yeso úmido ou diretamente sobre pedra. Cada tonalidade possuía um valor simbólico. O verde evocava fertilidade e regeneração. O vermelho indicava poder ou caos. O amarelo representava a carne dos deuses, e o azul e as águas primordiais. Toda a composição egípcia perseguia uma harmonia visual que refletisse o ordem divino. O equilíbrio entre as figuras, a distribuição simétrica dos elementos e a proporção de as cenas obedeciam a uma lógica ritual. Inclusive nas cenas de combate, o ordem devia prevalecer. O faraó, imbatível, no centro. Os inimigos vencidos em posição sumisa e os deuses, sancionando a da vitória. Este princípio de ordem se aplicava também na disposição de objetos funerários, em os ajuares templários e em os paisagens representados, onde a simetria e a clareza de leitura eram fundamentais. Em a arte egípcia, a representação do caos era regulada. Só podia mostrar-se vencido e submetido por a autoridade legítima. As imagens de prisioneiros, animais selvagens ou deuses do desordem apareciam limitadas por marcos geométricos ou sob a planta dos soberanos. Este tratamento visual refletia a ideologia egípcia, segundo a qual o arte era uma ferramenta para afirmar a supremacia do ordem e, quando assim, a estabilidade do cosmos. Os relevos e esculturas egípcias combinavam função decorativa, ritual e mágica. Se talhavam em pedra caliza, arenisca, madeira ou metais preciosos. Os relevos podiam ser em oco, ideais para interiores e zonas sombrias, ou em baixo relevo, empregados em exteriores. As esculturas tridimensionais representavam deuses, faraones e altos dignatários. Estátuas de corpo inteiro, bustos, figuras sedentes ou em atitude de marcha poblavam templos, tumbas e palácios. O acabado de as superfícies, a aplicação de policromia e o uso de inscrições jeroglíficas integravam a obra em um complexo código visual e verbal. Antes de executar relevos e pinturas, se talhavam esboços preliminares em ostraca, fragmentos de pedra ou cerâmica ou diretamente sobre os muros. Estes esboços permitiam definir a composição, corrigir erros e experimentar com detalhes anatômicos.
Muitos destes bocetos têm chegado até nós revelando a destreza dos artistas e sua capacidade de síntese e abstração. São valiosos testemunhos da formação e metodologia dos talheres egípcios. A escultura egípcia se desenvolveu em torno a princípios de frontalidade, simetria e eternidade. As estátuas deviam perdurar intactas para garantir a presença do Ka, o princípio vital, em el mundo físico. Se elaboravam com materiais nobres como granito, basalto e diorita para as representações divinas e reais como peça ou madeira para as figuras menores. Os escultores dominavam técnicas de desbastado, polido e policromado. Inclusive, em as obras de pequeno formato como os sheptis e estatuilhas votivas, se respeitavam os cânones de proporção e significado simbólico. Ainda que pertenciam aos sectores populares, os artesãos expertos gozavam de melhor condição social como vizinhos e obreiros. Seus conhecimentos técnicos e sua cercania ao poder estatal ou religioso lhes conferiam certos privilégios, vivendas específicas, rações alimentícias superiores e acesso a bens que o comum da população não desfrutava. Os nomes de alguns maestros escultores como Imhotep ou Beck têm perdurado, reflexo de seu prestígio. A história dos artesãos permaneceu anônima, fusionada em a continuidade coletiva dos talheres. Este célebre texto literário, redactado em época do Império Médio, oferece uma descrição humorística e crítica de as profissões egípcias, exaltando a figura do escriba frente às penurias dos artesãos, agricultores e obreiros. Através de exagerações satíricas dos pintores de tumbas e as privações dos carpinteiros. Ainda que com tom burlesco, o texto evidencia as duras condições laborais e a jerarquia social egípcia. A aldeia de Deir el-Medina constitui a janela mais precisa ao mundo dos artesãos egípcios. Fundada para albergar aos obreiros encarregados de construir e decorar as tumbas reais da aldeia, dispunha de vivendas, talheres, armazéns, poços e uma necrópolis própria. Seus papiros, óstraca e tumbas decoradas permitem reconstruir com detalhe sua organização laboral, seus conflitos internos, suas crenças religiosas. A medicina no Antigo Egito constitui um dos exemplos mais antigos de conhecimento médico organizado e registrado da história humana. Ainda que profundamente ligada a crenças religiosas e práticas mágicas, esta medicina combinou de forma surpreendente observações empíricas, receitas práticas e técnicas cirúrgicas, com invocações a divindades e conjuros rituais. Os médicos egípcios não separavam o corpo físico do espiritual, nem a doença da influência sobrenatural, e essa concepção integral da saúde perviviu durante milénios, deixando testemunhos em papiros médicos, inscrições e restos anatômicos. Este capítulo recorre às bases da medicina faraónica, seus tratados escritos e as substâncias que empleavam para sanar aos vivos e proteger aos mortos. Em Egito, a prática médica se sustentava em uma concepção holística da pessoa. O ser humano era considerado um complexo composto de corpo, Ka, força vital, Va, alma e Ak, espírito transfigurado. Toda dolência se atribuía a um desequilíbrio entre estes componentes, causado por fatores naturais, infrações morais ou a ação de forças malignas. Por isso, o tratamento combinava procedimentos físicos com práticas mágicas e rituais religiosos. Um médico podia aplicar um vendagem com ungüentos e, à vez, recitar uma fórmula protetora ou escrever um amuleto jeroglífico sobre a pele. A palavra escrita e a imagem atuavam como instrumentos terapêuticos de primeira ordem. Os templos, centros religiosos e sanitários, à vez, acolhiam a médicos sacerdotes especializados em distintas ramas, doenças internas
afecções oculares, feridas, fraturas e patologias ginecológicas. Alguns textos mencionam médicos da corte destinados exclusivamente ao cuidado do faraó e sua família. Um dos testemunhos mais valiosos sobre a medicina egípcia é o papiro Ebers. Este extenso documento, de mais de 20 metros de longitude, contém mais de 800 prescrições médicas organizadas por afecções. O papiro aborda dolências da pele, problemas digestivos, doenças ginecológicas, parásitos, mordeduras de animais e patologias mentais. Aporta descrições anatômicas, métodos de diagnóstico e procedimentos cirúrgicos menores, como suturas, drenagens e entabliados. O notável é sua equilibrada combinação de receitas práticas, com ingredientes vegetais, minerais e animais e fórmulas mágicas. Cada tratamento suele incluir invocações a deuses como Isis, Horus ou Sekhmet, considerada deusa da curação e das pestes. O papiro Ebers oferece também indicações de dietética, cosmética médica e tratamentos de conservação post-mortem, o que revela uma medicina profundamente integrada em a vida cotidiana e em as práticas funerárias. Os médicos egípcios dispunham de um amplo repertório de matérias medicinais, obtidas de plantas, minerais e produtos animais. Entre as plantas mais utilizadas destacavam o ajo e a cebola, valorados como antibacterianos naturais e fortificantes. O higo e a granada se empleavam para combater parásitos intestinais e a albahaca e o incenso serviam como antissépticos. Os aceites de ricino, sésamo e lino se usavam para ungüentos e laxantes. O mel, de amplas propriedades antissépticas e cicatrizantes, formava parte da maioria das fórmulas tópicas. Entre os minerais se recorria ao natron, carbonato de sódio, empleado como desinfectante e dessecante. Os produtos animais incluíam graças, leche, sangre, cinzas de huesos y restos de répteis ou insetos, destinados a fórmulas mágicas mais que a farmacologia empírica. A eles se sumavam pociones afrodisíacas, amuletos protectores e o uso ritual de cores e formas. Esta medicina integrava a experiência prática com a herança simbólica e, ainda que limitada desde a perspectiva moderna, logrou curar feridas, aliviar dolências comuns e acompanhar dignamente o trânsito de os defuntos. Em El Antigo Egito, os templos não foram unicamente lugares de oração ou centros rituais, foram o eixo sobre o que gravitou a organização religiosa, econômica, política e cultural do Estado. Autênticos microcosmos sagrados representavam fisicamente o orden cósmico y se concebían como moradas terrenales de os deuses. A seu cuidado, uma jerarquia sacerdotal complexa regulava os rituais, preservava os saberes, educava as novas gerações e administrava extensas propriedades. A antiga capital de Egito, Memphis, albergou uno de los centros religiosos mais influentes do país, o Templo de Ptah, Deus criador e patrão dos artesãos. Este recinto, um dos mais antigos documentados, foi referência cultural desde o Reino Antigo até a época greco-romana. Ptah, concebido como demiurgo e protetor dos ofícios manuais, presidia desde seu santuário central e seu culto integrava ritos de criação, renovação e proteção. Este templo controlava importantes talheres de estátuas, muebles rituais e joieria, e formava parte de uma rede de centros religiosos distribuídos ao largo do Nilo. Os templos eram considerados a casa terrestre do Deus, onde se manifestava sua presença mediante sua estátua de culto. Constituíam centros de equilíbrio espiritual, pontos de contacto entre o mundo humano e o divino, e baluartes de Maat,
o princípio cósmico do ordem. Além de sua função religiosa, eram poderosos agentes econômicos e políticos. Possuíam terras, ganado, talheres, embarcações e reservas de grano. Gerenciavam rotas comerciais, organizavam festividades, financiavam construções e mantinham escolas de escribas. Cada templo se constituía como uma cidade em si mesma, com áreas de residência para sacerdotes, armazéns, cozinhas, capelas menores, bibliotecas e zonas de ensino. Os templos egípcios apresentavam uma estrutura arquitetônica canônica. O recinto amuralado albergava o pórtico monumental ou pilono, seguido por pátios, salas e póstilas, e a capela sagrada. A progressão de espaços implicava um recorrido desde a luz exterior hacia a penumbra interior, simbolizando o viagem hacia o coração da criação. As decorações murais plasmavam rituais, victórias reais e procissões festivas. O santuário albergava a estátua do Deus, que solo era visible para o sumo sacerdote e o faraó, quienes ejercían de intermediarios entre o humano e o eterno. Os templos egípcios organizavam festividades religiosas abertas ao povo, onde se veneravam as divindades em procissões fluviais e terrestres. Durante estas celebrações, as estátuas de os deuses abandonavam seus santuários ocultos e recorriam aos domínios sob sua proteção. As procissões incluíam coros, músicos, oferendas, danças rituais e libações. As fiestas reforçavam a coesão social, renovavam os vínculos entre o divino e o humano e proclamavam a benevolência do faraó como garante do equilíbrio cósmico. Entre os vestígios de Mênfis destaca a esfinge de alabastro de colosales dimensões. Ainda que seu rosto está erosionado, se associa a Amenófis II ou Ramsés II. A esfinge, símbolo solar e protectora de templos e tumbas, custodiava a entrada aos recintos sagrados. Esta peça monumental testimonia o esplendor escultórico menfita e sua vinculação com a iconografia real e divina, e conserva a disposição ritual original de as esfinges egípcias, corpo de leão e cabeça humana, síntese de poder físico e inteligência soberana. De particular importância em Mênfis foi o culto ao touro Apis, encarnação viviente de Ptah. Se creía que o deus habitaba temporalmente en un toro negro con marcas específicas. Este animal sagrado era venerado en vida y tras su muerte se momificaba con complexos rituais y se enterraba en las catacumbas de Serapeum. Cada toro, Apis muerto, era sucedido por outro garantizando a continuidade do culto. A devoción a Apis reflejaba a idea do eterno manifestado en o cíclico e conectava a fertilidade agrária com a legitimidade monárquica. Com o passo de os séculos, Apis se fusionou com Osíris em a figura de Osorapis, simbolizando a união de fertilidade e ressurreição. Durante a época ptolemaica surgiu Serapis, sincretismo de Apis e deuses helenísticos, integrando crenças gregas e egípcias. Este deus foi venerado em Alejandria como protetor da cidade e símbolo de concórdia cultural. Os templos de Serapis, conhecidos como Serapeum, se construíram em várias cidades egípcias e do Mediterrâneo. O falecimento de um toro Apis implicava um enterro solene com procissões, oferendas, momificação e sepultura em sarcófagos de granito. Este rito expressava a continuidade cíclica da divindade, assegurando sua presença perpétua em a terra. As tumbas de Apis conteniam ajuares, estelas votivas e textos rituais. O objetivo essencial de Os e seus sacerdotes era manter Ma'at, o ordem cósmico instaurado por os deuses em um momento da criação. Cada ritual, oferenda ou palavra pronunciada
actuava para sustentar esse equilíbrio. Os deuses não necessitavam alimentos nem possessões, pero seus estátuas recebiam comida, vestido e música para manter ativa sua essência vital e assegurar seu favor hacia Egito. Os ritos diários em os templos incluíam abluções matutinas, purificação de altares, unção de estátuas, cambio de vestiduras, apresentação de oferendas, recitação de himnos e queima de incienso. Estas cerimônias codificadas garantizavam a renovação diária do ordem divino. Solo o faraó ou seu representante podia abrir o santuário pronunciando fórmulas que ativavam os poderes protectores. Cada ritual seguia manuais litúrgicos estrictos, conservados em as casas da vida. Os textos precisavam orações, gestos, movimentos e objetos rituais. Este rigor assegurava a eficácia mágica de os atos e evitava desequilíbrios que pudieran desencadenar desgracias naturais ou sociais. O sacerdócio egípcio se dividia em múltiplos grados: lectores de himnos, portadores de estátuas, magos médicos, astrônomos e escribas rituais. Se organizavam em turnos mensuais e deviam observar normas de pureza, banhos rituais, ayuno, afeitar-se o corpo e abster-se de certas condutas. Muitos sacerdotes exerciam, além disso, funções administrativas, diplomáticas e judiciais, reforçando o caráter polifacético de os templos. O sumo sacerdote de Amon, em Tebas, alcançou enorme influência, sobretudo em o Império Novo, controlando vastas propriedades, recursos e tropas. Alguns sumos sacerdotes assumiram funções de viri e em épocas de crises governaram Tebas como autênticos soberanos, eclipsando a figura faraónica. Durante o terceiro período intermédio, os sumos sacerdotes de Amon em Tebas exerceram poder político, militar e religioso. Mantiveram alianças com faraós do Baixo Egito, mas conservaram autonomia local. Este fenómeno revela a capacidade dos templos de se converterem em centros de autoridade territorial quando o poder central se debilitava. Cada grande templo contava com uma Casa da Vida, instituição que albergava arquivos, bibliotecas, escolas de escribas e talheres de cópia de textos sagrados. Ali se preservavam manuais médicos, astronômicos, religiosos e mágicos. Funcionavam como centros de ensino e transmissão cultural, onde se formavam sacerdotes, médicos e altos funcionários. Os templos não só custodiavam o saber religioso, senão que ofereciam formação técnica e administrativa. Ensinavam aritmética, geometria, medicina, arquitetura e direito. A educação ritual implicava memorizar himnos, recitar conjuros e conhecer o protocolo cerimonial. Muitos de os mais destacados eruditos egípcios se formaram em estes recintos. Os sacerdotes eram guardiães do conhecimento sagrado e de as tradições escritas. Sua tarefa era conservar os ensinamentos fundacionais e adaptá-las às necessidades do presente. Esta vocação de eternidade garantizou a continuidade cultural egípcia, que resistiu invasões, crises políticas e câmbios dinásticos durante mais de 3 milénios.